caminhoneiro e o vigia lobisomem. Boa noite, mistérios ocultos. Me chamo Gilmar. Sou natural de Sete Lagoas. Fui caminhoneiro há mais de 40 anos. Hoje sou aposentado. Já viajei muito por essas estradas afora. Já vi muitas coisas e também já escutei muitas histórias sobre aparições de pessoas mortas nas estradas, gritos que vêm do nada nos ouvidos, casas assombradas na beira da pista, mulheres que aparecem pedindo carona em estradas totalmente desertas. É tantas histórias que dá para fazer um livro nesses mais de 40 anos de estradas. Mas tem um fato que ocorreu comigo em particular, que me dá arrepios até hoje. E foi justamente por causa do que aconteceu nesta noite que cheguei à conclusão que estava na hora de parar, de me aposentar. Tinha chegado de uma viagem que tinha feito para Pirapora. Eu estava muito cansado e já estava indo para casa, quando meu patrão, na época, me perguntou se eu não queria uma carga para deixar em Goiás. Eu falei que pegava, mas teria que ir em casa rápido antes. Então fui correndo em casa, peguei algumas roupas, me despedi de minha família e falei: depois desta viagem, eu vou passar uns dias com todos vocês. Depois de algumas horas que eu já estava na estrada, rumo a Goiás, dirigi por horas, estava ainda exausto da minha última viagem. Só queria encontrar um lugar para passar a noite. Eu estava em uma estrada deserta, já estava perto do anoitecer, quando avistei um velho posto de gasolina. Resolvi passar a noite por lá. Parei o caminhão ao lado de mais dois que estavam lá para passar a noite. O posto ficava bem afastado da cidade, mas próxima era uma casa ali, outra lá, bem longe, e atrás deste posto, uma mata que se perdia de vista. Os outros dois caminhoneiros estavam cozinhando em um pequeno fogão improvisado ao lado do posto, e me juntei a eles. Ficamos conversando até umas 9 horas da noite. Quando deu esse horário, chegou um vigilante que passava a noite no posto, e os dois frentistas foram embora. O vigia noturno não tinha arma, era só um pedaço de pau para fazer a segurança do lugar. Ele era um senhor de idade e veio falar conosco. Eu costumava dormir em uma pequena rede que arrumava por baixo do caminhão. Eu não gostava de dormir na cabine, pois eu me sentia meio sufocado. Um dos outros dois caminhoneiros também dormia como eu. Quando o vigia viu aquilo, falou: olha, se eu fosse vocês, dormia na cabine. Esse lugar pode ser perigoso à noite. Perguntei se o lugar tinha bandidos à noite ou coisa do tipo. Ele disse: antes fosse, semana passada, eu estava ali dentro de minha sala quando escutei os cachorros latindo e eles não paravam. Quando abri a porta para ver o que era, seja lá o que fosse, saiu correndo para dentro da mata. Era enorme e parecia um tipo de cachorro, só que bem maior. Quando ele falou aquilo, começamos a rir. Eu falei para ele que não precisava se preocupar,
que já estávamos acostumados a escutar essas histórias. Ele falou e disse: tudo certo então. Fumei um cigarro e fui deitar na minha rede, embaixo do caminhão, ao lado do outro caminhoneiro, que também fez o mesmo. O outro preferiu dormir dentro da cabine. O vigia ficava dentro de uma pequena sala, com uma abertura para ver o que se passava durante a noite do lado de fora. Já era 10 horas, quando todos nós fomos dormir. Eu já estava dormindo, quando de longe escutei o som de cachorros latindo. Só que nem liguei. Me virei para o canto e voltei a dormir. Mas o som daqueles latidos foram ficando mais altos. Eu continuei de olhos fechados. Fiquei só escutando e do nada parou. Eu continuei deitado tranquilamente na rede. Nem tive a preocupação de olhar quando comecei a escutar uns barulhos de estalar de dedos. Começava e parava. Depois novamente a mesma coisa. Tirei o lençol que estava cobrindo meu rosto e olhei para o lado. Foi quando eu vi o outro caminhoneiro agachado embaixo do caminhão. Ele estalava os dedos como tentando me chamar a atenção. Eu disse a ele: o que foi, homem? Ele pôs o dedo na boca para mim não fazer barulho e apontou para o caminhão que estava depois do dele. Eu saí devagar da rede e me abaixei. Foi quando vimos pés estranhos, parecia que estavam quebrados. Seja lá o que fosse, andava apoiado, mas com a parte da frente dos pés. Dava para escutar a respiração daquela coisa, uns 15 metros de onde nós estávamos. O outro caminhoneiro começou a vir para onde eu estava, bem devagar, e sem desviar o olhar daquela coisa. Então ele disse: vamos para a cabine. A gente entra e liga o caminhão para ver o que será isso. Eu falei que era melhor não, pois faria barulho na hora de abrir a porta. Falei para irmos para cima do caminhão e ficarmos na urna, deitados, que seria mais seguro, e assim fizemos. Começamos a subir bem devagar no caminhão e ficamos deitados, olhando em direção de onde aquele estranho ser estava. Ficamos lá, olhando uma meia hora, quando o animal começou a andar na frente do posto. Só aí deu para nós ver o que realmente era. Se tratava de um enorme cachorro negro, só que bem maior, e ele andava como um homem, em pé. O caminhoneiro que estava comigo falou: você está vendo o que eu estou vendo? Eu respondi que sim. Por mais impossível que fosse, nós estávamos vendo um lobisomem. Aquela criatura ficou ali, andando de um lado para o outro, uma meia hora. Foi quando vimos a luz dos faróis do caminhoneiro que estava na cabine acender, iluminando aquele monstro. Na mesma hora, aquela aberração saiu correndo em disparada para a mata que ficava atrás do posto. Só escutamos quando o homem saiu do caminhão e falou: mas que diabos era aquilo? Nós descemos do caminhão e mandamos ele voltar para a cabine e se trancar. Eu corri para a sala onde estava o vigia, mas a porta estava entreaberta e nem sinal dele. Corri e me tranquei na cabine do caminhão. Ficamos nós três, cada um com mais assustado que o outro. E ficamos ali até o dia amanhecer.
Quando já era dia, fomos nós três atrás do vigia, mas nem sinal dele. Esperamos um pouco para ver se ele aparecia. E nada. Ficamos nos perguntando se teria acontecido alguma coisa com ele. Será que ele teria sido atacado por aquela criatura? Bom, como ele não aparecia, resolvemos ir embora e seguir viagem. Fui o último a sair dali. Ainda estava assustado com o que eu tinha visto à noite. Liguei o caminhão e quando olhei pelo retrovisor, vi o vigia saindo daquela mata, atrás do posto. Me arrepiei inteiro. Ele estava olhando o caminhão ir embora. Tive vontade de voltar e perguntar aonde ele estava à noite quando aquela coisa apareceu. Só que fiquei com medo da resposta que ele poderia me dar. Não sei se posso estar errado. Posso ser que eu esteja muito enganado, mas tenho quase certeza que aquele monstro, aquele lobisomem que vimos, era aquele vigia. Boa noite.